Alt igual. Pronto. Ele adicionou uma linha aqui onde você pode fazer cálculos. Repare, ó, se você clicar aqui nessa setinha, ele vai me trazer o que eu quero? A média. Então, a média de vendas do valor total é de 3,25. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse aqui é o canal Lenda do Excel. Na aula de hoje, você vai aprender a transformar aquele seu caderninho de anotações em uma planilha como essas. Você vai aprender a fazer planilha no Excel. Vamos para a aula? Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir para você uma pequena coisinha. É de graça, não custa nada. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gostar, ao final dessa aula, deixe um curtir, deixe o famoso joinha e escreva nos comentários se você realmente aprendeu como fazer uma planilha no Excel. Tirar do caderninho aquelas suas anotações e passar para uma planilha. Então, vamos para a aula? Bom, vamos partir aqui, ó, dessa planilha que nós já temos. Eu já deixei formatada como nós vamos deixar a nossa planilha. Mas vamos dar início de uma planilha do zero, tá bom? Então aqui, ó, nessa planilha, venho para a planilha 2. Ele já está aqui em visualização de 220%, tá? Como que nós fazemos isso, Ebson? Você pode vir aqui, ó, no canto inferior direito, ampliar ou diminuir. E para deixar no mesmo padrão desse formato aqui que eu já deixei pronto, nós vamos utilizar a mesma visualização. Então, planilha 2. Vamos dar início aqui. Vamos começar adicionando um texto. Como que você pode adicionar um texto no Excel? Simples, basta selecionar a célula que você quer e começar a digitar. Então, controle de vendas, tá? Para você, depois que digitar o texto na célula, basta você clicar em Enter, a célula ativa vai para baixo, ou se você voltar aqui, basta que você digite Tab aí no seu teclado e ela vai para a célula à direita. Então, normalmente nós digitamos Enter e aí a célula ativa vai para baixo. Nós vamos continuar digitando textos aqui. Então, nós vamos digitar a data, né? Com base na data do que foi vendido. Vou clicar em Tab. Repare que ele foi para a célula da direita. Aqui na célula da direita, nós vamos adicionar a descrição do item que nós vendemos, tá? Então, você pode digitar normalmente, descrição, vou clicar em Tab, ele vai deslocar a célula ativa para a direita. E aí, ao lado de descrição, nós vamos adicionar a quantidade que foi vendida. Quantidade, lembrando, você pode continuar digitando aí normalmente na sua planilha, certo? Quantidade. Ao lado de quantidade, nós vamos digitar o valor unitário. Valor unitário. Digitamos aqui, valor unitário. Repare que eu cliquei Enter. Isso para você perceber como é diferente entre clicar em Enter e o Tab no Excel. Vou selecionar com o mouse a célula ao lado de valor unitário. Ao lado de valor unitário, nós vamos adicionar a soma, o valor total das vendas, ou seja, um item multiplicado pelo valor unitário. Só que nós não vamos multiplicar agora, vamos só adicionar o cabeçalho da nossa tabela, valor total. Clico Enter. Agora, nós adicionamos somente um tipo de dado no Excel, ou seja, o tipo de dado texto. E você repara aqui, ó, quando digitamos quantidade, tivemos aqui que não aparece a letra E em quantidade, valor unitário, não aparece o restante da palavra. Isso porque, quando estamos digitando um tipo de dado de texto no Excel, as colunas elas não se autoajustam, diferente de quando digitamos datas, por exemplo. Então, para que a gente faça o ajuste individual de cada coluna dessa, vamos aqui em quantidade. Eu venho na parte superior aqui, repare que a setinha assumiu uma seta para baixo, sinalizando que se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, ele vai selecionar toda essa coluna. Uma vez que está selecionado, eu posso vir aqui, ó, no canto, e aí o ponteiro assume uma outra forma, essa cruz aqui com duas setas nas laterais. E aí eu posso selecionar, clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar para o lado. Pronto. Já alinhamos essa coluna de acordo com o nosso texto que está nela. Mas eu posso fazer isso de forma diferente também. Para que eu alinhe todas essas colunas de uma vez só, e seja mais simples, nós podemos aqui, ó, selecionar onde eu tenho início no meu texto, clicar com o botão esquerdo, repare no ponteiro do mouse quando eu clico com o botão esquerdo, arrastar com o botão pressionado, soltar, e aí eu posso vir aqui em qualquer linha dessas colunas que estão selecionadas, repare que o ponteiro do mouse assume novamente um outro tipo. Eu clico duas vezes com o botão esquerdo e aí ele alinhou as colunas de acordo com os textos. Só que aí aqui em cima, ó, na parte de controle de vendas, onde nós digitamos, ele alinhou com o maior texto. Não tem problema. Basta que eu selecione e arraste para o lado
de acordo com a data. Nós vamos deixar aqui com essa formatação, certo? Agora vamos adicionar alguns tipos de dados. Por enquanto vimos dados de texto, agora vamos adicionar o tipo de data. Como que nós adicionamos data ao Excel? Da mesma forma como nós escrevemos em um caderno. Então vamos dar início aqui como 10-04-2022. Clico Enter. Repare que ele alinhou a data à direita e trouxe no formato de data. Eu também posso digitar aqui embaixo, ó, dia 11/4/2022. Ele também vai entender. Então, o tipo de data, ele entende tanto com traço quanto com essa barra vertical. Ah, então, agora nós já vimos dois tipos de dados no Excel, texto e data. Vamos adicionar aqui a descrição de um produto, logo abaixo. Então, vamos adicionar chocolate. Clico Enter. Uma vez que você digita, se você não quiser finalizar o conteúdo dessa célula, basta clicar em ESC. Ele não vai finalizar. Para você editar novamente, clique 2 vezes. Ele vai aparecer o ponteiro lá piscando para você digitar um texto e você digita normalmente. Clico Enter e ele validou aquela célula. Nós também podemos adicionar texto de outra forma, clicando em F2. Repare que toda a parte aqui em cima do Excel fica inativa porque nós estamos com a célula ativa pronta para receber um dado. E aí nós vamos adicionar aqui biscoito. Clico em Tab e ele vai para a direita. Lembrando do conceito, Enter vai para baixo e Tab vai para a direita, correto? Agora nós vamos adicionar um terceiro tipo de dado. Já vimos tipo de dado de texto, tipo de dado de data e agora vamos adicionar um número. Quantidade. Quantos chocolates você vendeu no dia 10/4? Um chocolate. Clico Enter, ele vem para baixo. Biscoitos. 2 biscoitos. Clico Enter, ele vem para baixo. Agora nós vamos continuar adicionando tipo de dado de número, só que agora em formato de valor, correto? Vamos dar um valor unitário a esse chocolate. Como que nós podemos adicionar o valor? Exatamente como nós escrevemos, mas não precisa você escrever R, cifrão e depois os números. Basta você editar. Por exemplo, um chocolate R$2, 2,0, clica Enter. Epson, ele não alterou. Sim, mas calma. Tem aqui um tipo de formatação especial para valores monetários ou contábeis. Basta que você selecione a célula, venha aqui na parte superior, clique sobre aqui a página inicial, tem aqui o grupo número, você vai clicar aqui, ó, formato de número de contabilização. Clicou sobre ele, ele formatou como a nossa moeda, o real, e assim transformou o 2,0 em R$2. Aqui nós vamos adicionar um biscoito, valor unitário, R$1,50. Repare que ele continua com a formatação original. Para que você formate como valor monetário, seleciona ele, vem aqui na guia página inicial, clica sobre esse ícone de número de contabilização, ou seja, valor monetário. Clicamos sobre ele, pronto, transformamos em real. O valor total. O valor total, nós vamos trabalhar com fórmula. Nós vamos multiplicar a quantidade que foi vendida pelo valor unitário de cada item. E aí existem duas formas de nós adicionarmos esse valor total aqui, por meio de uma fórmula ou por meio de uma função. Eu vou mostrar para vocês dos dois jeitos, correto? Toda forma no Excel, você tem que começar com o sinal de igual. Vou digitar igual. Qual é a fórmula? Eu quero que essa célula seja multiplicada, que é o valor unitário, vezes, no Excel a multiplicação é esse asterisco aqui, pela quantidade que foi vendida. Lembrando, ó, igual a célula E6 vezes a célula D6. E aqui nós não estamos multiplicando as células, e sim o valor que está contido dentro de cada célula. Eu clico Enter e aí nós temos valor total. Então nós utilizamos aqui a fórmula. Como que nós podemos fazer com função? A multiplicação também tem uma função no Excel. Nós podemos começar com igual e aí nós vamos digitar aqui, ó, multi. Pare, multiplica todos os dados como argumentos. Então nós vamos passar dois argumentos. O que são os argumentos? São as células que eu quero multiplicar. E clico em Tab, ele vai me pedir o primeiro argumento. Seleciono a célula E7, ponto e vírgula, seleciono o segundo argumento. Clico sobre ele, Enter, e ele fez a multiplicação. 2 vezes 1,50, 3, e aqui eu só preciso adicionar um tipo de forma contábil. Como que nós fazemos? Subimos aqui, ó, no grupo números, na guia página inicial, e aí eu vou fazer de outra maneira. Clico aqui sobre esse menu, me abre essa lista suspensa, e eu seleciono
contábil. Pronto, já temos R$3 aqui. E dessa maneira você aprendeu tanto por fórmulas como por função. Com fórmulas nós passamos as referências das células e adicionamos o que queremos fazer, seja multiplicação ou soma. Com função nós passamos os argumentos e a função se encaminha de fazer todo o restante, sem a necessidade de nós colocarmos, por exemplo, o sinal de multiplicação, pois a função já leva o nome de multi, porque é isso exatamente o que ela faz, a multiplicação. Correto? Vamos dar continuidade aqui. Para deixar no padrão, agora nós vamos aprender aqui como aplicar a formatação da célula que eu tenho acima na célula que eu tenho abaixo. Então eu quero que essa multiplicação seja feita por fórmula e não por função. Basta que eu venha aqui no canto inferior direito da célula, que já contém uma fórmula, arraste para baixo e aí ele traz a mesma formatação da célula de cima. Ou seja, ele está multiplicando a quantidade pelo valor unitário e me trazendo o resultado no valor total. Vamos agora trabalhar com um pouco de formatação. Eu tenho aqui data, descrição, quantidade, valor unitário e valor total. Só que aparentemente ele está muito parecido aqui com toda a minha planilha e eu quero um destaque para esse cabeçalho. Posso selecionar isso daqui, vir aqui na guia página inicial, no baldinho aqui de cores, cor de preenchimento e adicionar uma cor. Vou dar a cor azul para ele. Só que a descrição, os textos que estão nessas células não estão muito bem visíveis. Nós podemos selecionar e agora vamos formatar a fonte. Eu venho aqui ao lado do baldinho de tinta, na letra A, seleciono aqui e vou dar uma cor branca a esses textos. Pronto, muito melhor. Agora vamos trabalhar com a formatação de alinhamento. Eu vou arrastar aqui, ó. E repare que a nossa data ela está alinhada à direita. E aí não faz muito sentido, já que nós temos data, o texto alinhado à esquerda. Como que eu posso alinhar? Seleciono esse intervalo, venho aqui na guia alinhamento, clico sobre o ícone que está alinhar à esquerda. Repare que se você só encostar o ponteiro do mouse, ele já dá a descrição do que pode ser feito. Clico, ele alinhou à esquerda. Descrição. Vamos abrir mais aqui a coluna para verificar, já está alinhado à esquerda, muito bem. Quantidade. Eu acredito que fica melhor alinhar ao centro, como nós podemos fazer na guia página inicial, no grupo alinhamento, comando centralizar. Centralizei as informações de quantidade, valor unitário e valor total. Vamos abrir ainda mais aqui a coluna de valor total para ter uma melhor visualização. Pronto. Dessa forma, já demos início aqui, ó, à formatação quase que completa da sua planilha de controle de vendas. Restam algumas coisas. Na parte de cima aqui nós temos o título. Como que nós podemos adicionar uma formatação rápida aí nessa planilha? Você vem aqui na guia página inicial, em estilos, aqui ó, canto superior direito, clico aqui, procuro por título 1. Repare que ele já formatou em forma de um título, ou seja, a informação mais importante me mostra exatamente para que serve essa planilha. Clicando aqui, controle de vendas, na célula 2 não tem a mesma formatação. Se eu modificar aqui, ele vai ficar embaixo, a visualização vai ficar não muito boa, né? Então, vamos voltar para deixar o preenchimento mais justo de data. E aí nós vamos utilizar aqui o pincel de formatação, outra ferramenta muito importante. Eu seleciono essa parte aqui, ó, da célula B3, e aí eu quero a célula C3 tenha a mesma configuração, a mesma formatação da célula B3. Com a célula selecionada, eu venho aqui na guia página inicial, no grupo área de transferência, clico sobre o pincel de formatação. Repare que agora o ponteiro contém um pincel. Basta que eu clique ao lado e ele já aplicou a mesma formatação da célula B3 na célula C3. Certo? Agora, para a gente deixar essa tabela, esse controle de vendas ainda mais dinâmico, ainda melhor, vamos aplicar uma tabela a isso tudo. Então, basta que você venha, selecione esse intervalo das primeiras informações que nós adicionamos, uma vez que está selecionado. Você vem aqui ó, na guia Inserir, canto superior esquerdo, clica sobre ele, no grupo Tabelas, você seleciona Tabela. Clica com o botão esquerdo, repare que ele já trouxe aqui, nessas linhas tracejadas, indicando onde eu vou transformar isso daqui em tabela, ou seja, esses campos vão ser transformados em tabelas, e aí nós vamos ter novas funcionalidades na tabela. Ele abriu a caixa de diálogo, perguntando aqui, criar tabela? Uma pergunta. Onde estão os dados da tabela? Ele já selecionou que está da célula B5 à célula F7.
minha tabela tem cabeçalhos. Ele já identificou aqui que nós temos os cabeçalhos, né, de cada informação. Basta que eu clique em OK. Pronto. A formatação não modificou muito porque nós já tínhamos adicionado algumas cores padrões de tabela. Por exemplo, o cabeçalho em azul com a fonte branca. E aqui nós temos algumas funcionalidades. Uma vez que nós transformamos esse intervalo em tabela, nós podemos fazer filtros. Você seleciona aqui e aí você pode selecionar o dia, por exemplo, dia 11 somente. Vir aqui, clicar novamente e limpar o filtro. E fica muito mais fácil de adicionar dados dessa forma. Para que você continue adicionando dados a essa tabela e com a mesma formatação, basta que você chegue aqui, ó, na última linha, na última célula da tabela, no canto inferior direito, clique em Tab. Repare que ele já abriu uma nova linha, informando que nós vamos adicionar novos dados à nossa tabela. E aí eu venho aqui, digito 12/4/2022, cliquei em Enter. Não era essa ação que eu queria. Lembra? Enter vai para baixo, Tab vai para a direita. Seleciono aqui a descrição, vou colocar aqui suco. Clico em Tab, vou adicionar quantidade de sucos que eu vendi. 4. Qual o valor unitário do suco? R$1. Clico em Enter e ele já fez a multiplicação. Repare que nós não precisamos aqui fazer novamente a cópia, né, da nossa fórmula que foi feita aqui para baixo. Uma vez que nós transformamos essas informações em tabela, ela vai identificando exatamente o padrão que está contido na célula acima e aplica na célula abaixo. Clico Tab, ele me abre uma nova linha e vamos adicionar um novo dado. 13/4/2022. Eu vendi chocolate. Ele já autocompleta porque ele já identificou que nós já temos esse nome nessa coluna. Clico em Tab, quantidade 2. O valor do chocolate, R$2, ele fez a multiplicação. E por último aqui, vou dar uma dica. Basta que você clique aqui na última linha, né, você tem a última linha que contém um dado. Abaixo dessa última linha, você pode clicar aí o atalho Alt igual. Pronto. Ele adicionou uma linha aqui, onde você pode fazer cálculos. Repare, ó, se você clicar aqui nessa setinha, ele vai me trazer o que eu quero, a média. Então, a média de vendas do valor total é de 3,25. Ele não traz nenhuma informação. Eu quero saber a contagem. Eu tenho 4 itens aqui. Eu quero saber a soma. E aí ele me traz a informação da soma do valor total. E aí, como nós já temos aqui, né, a nossa planilha do mês de abril de 2022, temos aqui também a planilha do mês de fevereiro, que foi aqui que iniciamos o vídeo. E para melhorar a formatação da nossa pasta de trabalho como um todo, ou seja, aqui nós estamos trabalhando com planilhas. O arquivo do Excel chamamos de pasta de trabalho. Eu venho na planilha 2, clico com o botão direito do mouse, clico em renomear, vou adicionar o nome Abril. E assim você pode ir criando a sua pasta de trabalho do ano de 2022 completa, adicionando para cada planilha um mês, adicionando o nome nessa planilha, como nós fizemos aqui, o mês de fevereiro e o mês de abril. Correto? E aí, gostou dessa aula? Aprendeu a fazer? Tirar do caderninho todas as suas anotações? Eu vou pedir para você, novamente, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like se você gostou dessa aula e comente se realmente você conseguiu tirar os dados do seu caderno e transformar em planilha. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e tchau!